gente está agora no segundo encontro, né, sobre aceitação. A gente viu agora esse capítulo sobre o que é aceitar, que é o paradigma da aceitação. E hoje a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso, sobre mindfulness, para a gente rever, né, a habilidade, o que fazer, ver como é que foi essa habilidade durante a semana. A gente também vai conhecer a habilidade como fazer, que é outra parte de mindfulness. Vamos ver as dúvidas sobre o capítulo 3, o capítulo do paradigma da aceitação, e vamos conversar um pouquinho sobre apego, sofrimento e aceitação. E eu queria que a gente começasse com um pouquinho de mindfulness. Alguém conseguiu trazer algum alimento para a gente praticar agora? Eu estou aqui com minha uvinha passa. Uvinha passa não, ameixa. Ameixa sem caroço, deixa eu abrir aqui o depósito. E eu queria que a gente começasse com ela. A gente vai fazer aqui e colocar ela na boca, primeiro para observar o gosto, só observar o gosto, a textura e, como eu posso dizer, impedindo o impulso de mastigar. Então não é para mastigar, gente. Para colocar na boca, sentir o gosto, sentir a sensação de querer mastigar e não mastigar. É o primeiro passo, certo? Então vamos iniciar? Agora vamos começar a sensação de mastigar, certo? Mastigue e tenta perceber ali o movimento de mastigação. A textura ao mastigar. Se muda alguma questão de textura, de sabor. Vou beber minha água agora, para limpar o gosto. Eu queria que compartilhássemos agora quem é que fez, quem se sentir confortável, como é que foi essa experiência. Foi estranha. Acho que foi a primeira vez que eu fiz. Eu já ouvi, né, falar dessa técnica, mas para fazer em mim mesma eu nunca fiz. Então, parar nesse primeiro momento sem mastigar é estranho. Aí depois, como você falou, né, quando a gente vai começando a mastigar e se percebendo, aí você vai sentindo e notando os sabores do alimento diferente. Até porque a gente fica ali na aceleração, né? Então a gente come e não acaba não se percebendo muitas vezes comendo. Sim. E você falando isso, até me lembra que algo que funciona, né, comer desregulado, é essa questão da comer atento, comer em mindfulness, para estar atento ao que está comendo. Mais alguém gostaria de compartilhar? Vou compartilhar como é que foi comigo. Eu tava comendo uma ameixa, então acho que nem a Luana. Eu, tipo assim, eu falei pra vocês, não mastiguem. E a primeira coisa que eu fiz é colocar na boca e foi começar a mastigar. Aí eu pensei, pera, para, você tá mastigando.
E ali, durante todo o processo, eu tive que impedir esse impulso de mastigar. Estava sendo difícil para mim não mastigar. Então, eu tentava sempre me lembrar novamente, não mastiga, preste atenção no sabor. O sabor, para mim, é a textura, né, da ameixa, meio que não foi desconfortável para mim. Mas eu consigo entender por que algumas pessoas acham desconfortável ela. Como se fosse meio gosmenta. Então, eu tava ali sentindo o sabor. Para mim, consegui sentir o sabor sem mastigar, diferente da Luana. Mas eu percebi uma diferença no sabor. Enquanto eu estava só provando e quando eu comecei a mastigar, teve ali uma diferença no sabor. Eu percebi isso. Um gostinho meio no começo era uma mistura de doce com amargo e no final eu senti uma pontada de amargor que foi mais forte do que antes, mas ao mesmo tempo também foi doce do que antes ao mastigar. Então eu achei muito interessante. Como tipo assim, foram diferentes ao mesmo tempo que era a mesma coisa, doce e amargo. E aqui nisso de maio, a gente observou o sabor, não é? E a gente pode perceber também a questão das habilidades, o que fazer, que são três tipos de habilidade. O que fazer? Que foi o que a gente estava fazendo agora. A gente observou o sabor, primeiramente, de observar como era o sabor, observar o impulso para mastigar e não mastigar. Depois a gente descreveu essa sensação. Então a gente pode pensar que descrever, quando a gente estava ali observando, a gente estava colocando rótulo. Estava tentando entender o que era aquilo. A gente estava apenas observando, sem nomear, sem falar, sem linguagem. Então teve ali no observar, o descrever está presente, de uma forma ou de outra. E a última coisa foi a participação. Aqui é a questão de compartilhar com os outros, participar do momento, dizendo como, utilizando todo o resto das outras habilidades, de observar, de descrever, para poder participar. Que essas habilidades, ela é para ter um estilo de vida com consciência. Para a gente estar atento ao que está acontecendo e não viver no automático. E aqui a gente vai para as habilidades de como faz. Habilidades como faz, ela envolve aqui também três habilidades. A primeira é a postura não julgadora. É a gente estar ali numa posição de ver, mas não avaliar, não julgar. Tem um pouco ali de relação, né, com a habilidade de descrever. A gente está descrevendo sem avaliar, sem colocar ali um juízo de valor de bom ou mal, certo ou errado. É apenas descrever o que é que está vendo. E quando a pessoa perceber que está julgando, não é para julgar o seu julgar. É para entender o que está ali, tipo, faz parte. Julgar faz parte da natureza. A gente está tentando se manter atento a essa postura de não julgar. E quando acontecer, a gente volta novamente para a postura de não julgar. Por exemplo, nessa técnica agora, o meu julgar, tipo assim, poderia ser a questão do mastigar. Eu percebi ali que eu coloquei na boca e eu já estava mastigando. E não era o propósito da atividade naquele momento mastigar. Então, quando eu percebi que eu estava mastigando, eu voltei novamente a só observar. E nesse processo foi não julgar. Foi entender que, tipo assim, faz parte. O impulso de mastigar faz parte da sensação da comida na boca. É algo ali que faz parte da natureza. O segundo passo é uma coisa de cada vez. A gente fixar ao agora. Retornar ao que estava fazendo repetidas vezes. Concentre sua mente numa só coisa. Às vezes também é algo difícil, né? Que a gente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Quer, tipo assim, ser a super-heroína ou super-herói, onde a gente pode fazer tudo. Tá mexendo no computador, tá mexendo no celular, tá conversando com alguém, prestando atenção aqui na aula, ouvindo outra coisa. E a gente tem que sempre treinar essa questão de uma coisa de cada vez. Fixar a atenção no momento. Quando perceber que está desviando a atenção, retornar a atenção novamente. E isso daí vai ser sempre um retornar, percebe? Que nem a da postura não jogadora. Percebo que eu estou julgando, retorno a não julgar. Percebo que eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, volto a fazer só uma. E o terceiro é sobre a efetividade. Esteja consciente dos seus objetivos e faça o que for preciso para alcançá-lo. Foque no que funciona. Seja hábil. Que às vezes a gente quer, tipo assim, acontece uma situação na vida de vocês.
E a gente começa a pensar, né? O que é certo ou é errado, como é que tá se sentindo, quer reagir de acordo com a emoção. Vamos dizer, a gente tá com muita raiva de alguém e a gente quer reagir de acordo com aquela raiva. Vai funcionar? Qual é o seu objetivo? O objetivo é descontar essa raiva. O objetivo é solucionar esse problema. O objetivo é manter uma boa relação. A gente tem que definir ali qual é a prioridade. Uma prioridade no relacionamento, uma prioridade no objetivo, uma prioridade em como você está se sentindo, no seu autorrespeito. E dependendo disso, cada um desses objetivos vai ter uma forma de como agir. Então a gente tem que focar no que é preciso. Se eu preciso engolir essa raiva, porque meu objetivo é alcançar, ser um bom profissional, é ser, tipo assim, ter uma promoção no emprego, então o que você vai fazer? Você vai focar no que funciona. Vai fazer o que for preciso para alcançar esse objetivo. É sobre ser efetivo, ser hábil. E aqui a gente vai para dúvidas sobre o capítulo 3, né? Alguém ficou com alguma dúvida do capítulo 3? Eu vou pegar aqui o slide dele. Então, se vocês não tiverem dúvida, a gente vai encontrar uma. Essa última sua fala, é, eu fiquei um pouco de dúvida. Por exemplo, você falou assim, se a gente engole aquela raiva para focar, para ter o foco no que você quer. Só que daí, se a gente fica só engolindo a raiva, 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 chega uma hora que aquilo também vai trazendo sofrimento, Sim, né? Eu, pelo menos, sou dessa forma. Se eu vou engolindo muito aquilo, então, por exemplo, na da maior parte das vezes, eu prefiro falar o que está me incomodando para que eu fique bem, ao invés de ficar engolindo tudo aquilo que os outros estão fazendo comigo para eles ficarem bem. sim. E Isso acredito que vai isso de desencontro. não é questão de objetivo. O seu Uhum, objetivo é expressar a sua emoção. Então, uhum, você fazer o que for preciso para isso é o objetivo. É você alcançar, ser efetivo. uhum. Mas eu, tipo assim, é uma questão de que nem sempre você vai poder expressar sua emoção, não é? Nem Sim, sempre o exato. ambiente vai ser validador, vai Uhum, ser o principal objetivo naquele momento. uhum. Então, a gente tem que definir qual é o objetivo para poder agir de acordo com ele. Entendi. Porque realmente, porque não vai ser em todos os ambientes que vai ser o mesmo objetivo, né? Então, entendi. Tá ótimo. Obrigada. Por nada. Então, um exemplo que pode facilitar. Por exemplo, uma paciente estava, uma paciente que tem como objetivo sair do trabalho, porque está muito aversivo lá. Teve uma situação, vamos supor assim, com o gerente. Então, onde o gerente gritou e teve ali um conflito entre eles. Na segunda-feira, isso foi na sexta, vamos supor que na segunda ela teria que resolver. Só que ela não queria de jeito nenhum resolver com o gerente. Não queria falar, estava ansiosa, com estresse, e o objetivo dela, voltando, era sair do emprego. Só que ela não queria sair e perder todos os direitos, entende? Então, se ela não voltasse no trabalho, se ela não falasse com o gerente, provavelmente ela não iria resolver o conflito, entende? E as emoções, as reações emocionais delas são raiva, ansiedade, essas são as principais. Vamos supor, se ela reagir de acordo com as emoções do momento, provavelmente ou ela não vai falar, resolver a situação, e isso complica mais, entende? Então é isso que ele está tentando dizer. Nem sempre quando a gente reage de acordo ali com as emoções, vai ser o suficiente. Então, o objetivo principal dela
No caso ali seria sair do emprego, resolver ali a situação de uma forma que resolvesse ali o conflito e que ela não saísse perdendo, entende? Então, nesse momento, poderia entrar a técnica aí de mindfulness, ela poderia observar o que é que ela estava sentindo, as reações dos pensamentos ali naquele momento, validar, só que não reagir a partir dele, porque a vontade dela, por exemplo, poderia ser não voltar mais e simplesmente ir embora para não passar por aquilo novamente. Isso evitaria a situação? Evitaria. Ela não ia ter mais o desconforto do emprego. Só que, de alguma forma, iria perder os direitos dela, entende? Então, esse é um exemplo aí que pode facilitar. Então, acho que, não sei se deu para entender, mas é mais ou menos isso, de conseguir ali se regular e não agir mediante as emoções do momento, pensando num objetivo, como ela falou, claro que no caso seria voltar lá, conversar com ele, expressar o que aconteceu, de uma forma que fizesse ali, digamos, um acordo para ambas as partes conseguir ali o que quer, entende? Resolver Uhum. minimamente. Não, eu entendi. Aham, agora entendi, porque realmente, né, tem que pensar, é a postura de não julgadora, né? Que a Kathleen falou. É, pensar e ver aquilo ali para mediar para os dois, né? Beleza. Sim, e eu acho que entra também aqui uma questão de que, às vezes, o paciente vai querer muito focar no objetivo, do tipo assim, quero ser tal coisa, quero alcançar tal, vamos dizer assim, tal emprego dos sonhos, sendo que isso acaba muitas vezes passando por cima de outros objetivos que também são importantes. E está trazendo prejuízo para ele. Relacionamento, ele consigo mesmo, de como é que tá a saúde dele. E entra aqui a gente mostrar esses prejuízos. Só que a gente tem que lembrar que no final das contas, quem escolhe é o paciente. A gente não tá ali para estar ali numa posição de decidir o que é melhor para ele. É uma visão muito paternalista, né? Maternalista. Eu sei o que é melhor para você e você tem que fazer o que eu quero. Não. A gente tá ali para ter um diálogo. Uma relação que é horizontal, que é no mesmo nível. E não um maior do que o outro. Eu sei mais do que você. A Jane colocou aqui sobre aceitação, como fazer quando os pacientes não querem aceitar a mudança e não se aceitam como são. Acredito que são duas coisas diferentes. Primeiro, vamos dizer que um paciente ele não quer aceitar a mudança. Aqui, a gente coloca muito, eu mesmo, vou falar como é que funciona comigo. Eles não querem aceitar a mudança. A gente vai trabalhando aqui de pouquinho. Numa questão de tipo assim, de você entender o que é que está acontecendo, validar, mas também destacar todos os prejuízos que trazem. Ele tem que estar ciente do que é que está acontecendo ali na vida dele, de prejuízo, para ele se sentir tipo assim, certo. Mudar vai trazer menos prejuízo do que eu continuar dessa forma. Mudar vai ser mais satisfatório do que eu ficar desse jeito que eu tô agora. E às vezes a gente quer que isso seja rápido. No momento ou no outro, ó, percebi o prejuízo, já vou mudar. E não vai acontecer dessa forma. Porque envolve muita emoção desconfortável. A gente pode pensar em nós mesmos, né? Que situações da vida demorou muito tempo para mudar. Não foi num estralo, não foi num virar de minutos, onde a gente aceitou, onde a gente já estava mudando. E a questão da aceitação, ela não é uma questão linear. Não é tipo assim, ó, só tem pra cima. Não aceitava tal coisa, comecei a aceitar e pronto. Mas nunca eu vou desaceitar o que está acontecendo. Não é assim. Estava conversando uma vez com uma amiga sobre doenças crônicas. E a gente estava conversando justamente sobre isso. Como a aceitação de ser, tipo assim, de se aceitar, de perceber os prejuízos que traz para a sua vida, é algo que envolve aqui, tipo assim, momentos de aceitação, momentos de aceitar um pouquinho, momentos de não aceitar nada. Porque a gente está aqui é sempre no movimento. Então, o paciente está se movimentando, a gente está em movimento. E o movimento nem sempre é para cima, nem sempre é para o melhor. Existem também movimentos de queda, e faz parte do processo.
E quando a gente coloca que quando eles não querem aceitar a mudança, a gente tem que muito ver isso, de mostrar os prejuízos, entender por que é que eles não querem aceitar, ver porque às vezes entra também, tipo assim, um medo do desconhecido, um medo de quem vai ser aquela pessoa do futuro. E aquela pessoa talvez seja algo que, vamos assim, ele abomina, que ele não quer de jeito nenhum. Vamos dizer que você tem uma crença aqui de que, eu sou o mais inteligente. E aí, aceitar que isso não é realidade, aceitar que não é daquele jeito, vai ser assustador. A pessoa não vai querer fazer essa mudança. Como é que vai sair de algo positivo para algo negativo? Aceitar que eu sou o mais inteligente para aceitar que, eu não sou assim tanta coisa. Talvez eu era antes, mas agora eu não sou. Então, a aceitação, ela é muito cíclica, ela é muito de altos e baixos. E quando a gente vê essa questão de não aceitar, a gente tenta destacar os prejuízos, tenta motivar para a mudança. E, sim, você gostaria de falar mais sobre isso, Luana? Luana colocou que muitos profissionais evitam utilizar a palavra aceitação. Explicam de outra forma. Eu não estou lembrada qual é o outro termo que a ACT utiliza. Você lembra, Luana? Qual é o outro Eu não termo? estou lembrado do termo também não, mas eu sei, eu lembrei porque você falou aí de alguns pacientes com dor crônica. Então, a gente chegar e falar, olha, e explicar o termo, você precisa aceitar, ele pode tomar como o conceito do cotidiano, né, que as pessoas utilizam. Então, ok, eu estou passando por essa dor, eu preciso aceitar e acabou. E a gente da ACT, né, até de outras terapias também, a gente utiliza esse termo, né, de aceitação como algo ativo, que é ligado a isso que você está falando, né, em prol ali da mudança e não necessariamente algo, aceitei e acabou. Eu não me lembro o termo que geralmente utiliza, tem até em um livrozinho da arte simplificada, depois eu posso ver e mandar no grupo lá. E quando eu também não lembro qual é essa questão de aceitação. E a Luna acrescentou aqui a questão da arte. Eu me lembrei muito do self como contexto. Que às vezes a gente está rígido ali no self. E como é que eu sou? E aceitar essa mudança vai ser preciso muita aceitação. Então, é difícil. A gente aceitar que é diferente, deixar-se ser diferente para reagir de acordo com o que está acontecendo. Não tem essa questão fechadinha. Que esse apego, como é que a gente vai ver, né? É o que traz o sofrimento. E nesse processo, por exemplo, de dor crônica, a aceitação vai ser um papel fundamental, porque só quando a gente aceita que a gente muda, né? A gente descobre o que é que pode fazer com a situação. Que nem meu paciente estava dizendo ontem. Uma pessoa aí da minha família disse que eu deveria era resolver o problema. Tipo assim, tem um problema? Tem solução. E eu fui justamente também no outro caminho contrário. Não tem solução? Não é um problema. Você tem que aceitar. Vida que segue. Porque a aceitação é reconhecer isso. O que é que tem problema? Que é um problema que tem uma solução. Vou para a solução do problema. Não tem solução. Eu tenho que aceitar. É difícil, é ruim, mas não tem outro caminho. Então, só existe essa forma de ser no momento. E a gente tem que aceitar todo o desconforto que envolve isso. Que acho que muitas vezes a gente está ali em terapia e a gente vai nesse sentido de acabar com o sofrimento do paciente. Tem sofrimento e não vai ser possível acabar. Sofrer faz parte de viver. Não tem como alguém estar vivo, estar vivendo e não sofrer. O sofrimento vai acontecer de uma forma ou de outra. Então, não é uma questão de solucionar todos os problemas, mas aceitar que sofrer faz parte da vida e que vai ser difícil, que vai doer e que a gente não espera que não doa. É para a gente poder fazer com esse paciente com que ele aprenda a tolerar esse desconforto e que ele continue ali numa vida que vale a pena, apesar desse desconforto.
com esse desconforto. Então, não é uma questão de evitar, mas de enfrentar. Tinha uma paciente que ela queria muito realizar um sonho dela. E para ela realizar esse sonho, ela teve que ir com medo, com ansiedade, com todo tipo de emoção negativa. Ela teve que ir. Ela teve que ir junto com o pensamento de que ela não iria conseguir realizar esse sonho. Ela foi. E ela conseguiu realizar o sonho. E eu sempre destaquei isso para ela. Se você não tivesse ido, e você, essa questão do. Não é para você, não vamos esperar aqui que você pare de sentir medo, que você pare de sentir ansiedade. Você vai continuar sentindo isso. Você está sentindo isso justamente porque é importante. Se não fosse importante, você não iria sentir. Então é para você ir mesmo com isso, para você alcançar o que é importante para você. Alguém tem alguma dúvida em relação ao capítulo 3? Momentos de dúvida. Eu tenho uma pontuação nisso que você está falando, né? Me lembrou muito uma passagem do capítulo 3 que eu estava lendo, que eu achei muito interessante. E vai muito também da nossa atenção enquanto psicólogo para acabar não caindo ali também no discurso de sofrimento da outra pessoa. Então, às vezes, o que a outra pessoa está passando é um nível de sofrimento muito grande. Só que aí entra nessa questão da evitação, como você está falando, entende? E se a gente, enquanto psicólogo, acabar ali indo na onda, vamos dizer, disso, a gente pode estar fortalecendo um comportamento que não é favorável para a pessoa, entende? Então, tem uma passagem do livro que falava basicamente sobre isso. E é um dos princípios também ali da DBT. Às vezes o paciente não quer sentir a dor, não quer sentir raiva, não quer sentir medo, enfim, não quer sentir algum nível de sofrimento, algo que ali não é tolerável para ele. Aí o que é que geralmente ele faz? Acaba introduzindo ali no uso de substâncias, no comportamentos, né, autolesivos, como forma ali de, ok, até o próprio suicídio, né? Então, muitos pacientes ali se engajam na tentativa de suicídio e vê o suicídio como um alívio para não sentir todo esse sofrimento. Exatamente. E você falando isso sobre o que leu, eu me lembrei de um livro que eu estava lendo ontem. Um livro de ficção, gente. E eu me lembrei dessa questão do capítulo de suicídio. Do tipo assim, no capítulo passado que a gente viu, que a gente tem que ter ali uma posição, né, de aceitação desses sentimentos desconfortáveis. Porque se a gente mesmo não aceita todas essas emoções negativas do paciente, que o paciente está sentindo, se a gente mostra que, tipo assim, tem algo de errado naquilo, que a gente mesmo está desconfortável com aquelas emoções, o paciente também não vai conseguir aceitar. Ele vai começar a não expor o que ele está sentindo por medo da reação, por medo do julgamento dos outros, porque ele é muito invalidado na vida. Então, ele começa a esperar a invalidação do paciente, do terapeuta, e nessa esperar a invalidação do terapeuta, a terapia começa a ser aversiva para ele. Ele está ali para, vamos dizer assim, solucionar o problema, né? De, essa emoção é desconfortável, então o que é que eu vou fazer com ela? De, tenho esse prejuízo aqui nessa ação, nesse comportamento que é disfuncional, como é que eu ajo de outra forma? Então, quando ele está ali e a gente também não aceita esse paciente, não está aberto para ele expressar as emoções, mesmo as positivas, mesmo as negativas, a gente está sendo ali um ambiente invalidador e não ajuda ele a solucionar esse problema. Ele começa a mentir para a gente, porque a gente não está ali sendo validadora para ele, não está aberto para o que ele está sentindo. E foi justamente isso que eu estava vendo, era no livro que eu estava lendo. Tipo assim, o terapeuta não estava sendo validador, tá? Tipo assim, ó, você tem que. Era um terapeuta que não era funcional, viu, gente? Era totalmente disfuncional. Então, você tem que esconder o que tá sentindo, você tem que fingir para os outros que tá bem. E ele estava meio que esperando isso do próprio paciente. Então, o paciente ele começa ali na terapia a mostrar que tá bem mesmo sem estar. Porque o ambiente que o terapeuta estava fazendo ali era invalidador. Ele não estava aceitando. Às vezes a gente tem que dar esse ambiente, né?
validador para paciente, porque às vezes a gente acha que está sendo validador e não está sendo. É um medo, né, do outro. Porque entra novamente essa questão que a gente começa a descrever comportamentos que não são visíveis. As ações. Começa a dar um sentido em nós. Seja porque, ó, todo mundo faz isso, então ele também deve fazer. Seja os próprios medos dele, as próprias crenças, colocando. Ah, se eu sou assim, se eu sou gay, se eu sou negro, se eu sou não sei o quê. Então, se eu sou assim, então significa que os outros vão mudar. Já vira uma regra. Porque toda a vida dele foi assim. Por que que agora vai ser diferente? Exato, e a gente, eu acho que a gente vai mudando, quebrando isso aos poucos, e isso é muito bacana, porque ver aquela expressão no rosto daquela pessoa que me falou não teve preço, sabe? Foi algo que ela não esperava. Ela esperava que eu ia ter um espanto, que é óbvio, né? Enquanto observadora, a gente observa algumas coisas, né, que deixa se escapar. E eu fiquei muito feliz que a pessoa se sentiu confortável de querer, de que eu fosse a primeira pessoa que ele contasse, né? E não estou falando que foi em um ambiente de consultório, né? Foi em conversa mesmo. Isso foi muito bacana. E a partir dali, às vezes eu saía com o casal e as pessoas achavam que eu era a namorada do rapaz. E eu falava, não, ele vai sentar aqui no meio, eles são um casal. E eu sentava na outra ponta. E, tipo assim, ninguém me corrigia. E eles esperavam que as outras pessoas fossem ser preconceituosas. Mas como eu estava ali numa posição de séria, assim, tratando aquilo com uma sutileza, com uma seriedade, assim, tão comum, ninguém falava nada e nem olhava torto. Eu acho que provavelmente por eu ser a hétero da relação, enfim, da relação não, do ambiente ali, mas eles se sentem muito confortáveis comigo e eu acho isso muito bacana. Acho que eu validei algo para eles, né? E algo que a gente vai ver no outro capítulo, né, de mudança. E você falando isso, que eu fiz o slide ontem, então tá fresquinho aqui na cabeça. Você falando isso, me lembrou que, tipo assim, começa a ser uma exposição é, na situação, né? Sem a emoção aversiva, sem a consequência aversiva. Então ele começa a estar ali naquele ambiente que no passado julgou ele, invalidou ele, e nesse novo ambiente ele começa a ser, não ser julgado, não ser invalidado. Então a regra que ele tinha de que eu vou ser discriminado, ele começa a perceber que, ó, essa regra não é assim. Essa regra talvez aconteça sim, num contexto específico, mas esse contexto não é a regra. Todas as situações não vão ser daquele jeito. E ele começa a perceber isso ao se expor aos novos ambientes, a parar de evitar, a tentar construir esse novo ambiente, né? A tentar, mesmo com essas emoções negativas, fazer o que é importante para ele. Que nesse caso seria, não sei, ter um relacionamento, ser verdadeiro, o que for. Então ele começa a fazer, apesar do desconforto, e também vai percebendo que essas situações não vão ser uma coisa marcada, né? Uma coisa marcada em ferro, que não vai ter mudança, não. Existe essa flexibilidade na vida. Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Eu vou trazer aqui, pegar os pontos, né? Que a gente teve 5 princípios de mindfulness. E eu queria que a gente revisse cada um deles, para que vocês fossem dizendo o que é que vocês pensaram, o que é que vocês acharam. O princípio primeiro foi a consciência do momento presente. A gente está consciente, né? Não pensar nem sequer, tipo assim, no passado, nem no futuro. Porque o único momento que existe é o presente. Foi fácil vocês perceberem isso? Tipo assim, vocês conseguem entender o que significa esse conceito? Vou trazer os outros também, gente. O segundo é o desapego, né? Eu acho que o apego começa a ser aqui.
Pelo menos para mim, é o mais difícil. Que a gente se apega sem perceber. Os outros, tipo assim, ó, a gente até sabe de uma forma ou de outra, pelo menos para mim, mas o desapego é algo que acontece para mim sem eu nem perceber. Então, o apego, ele é a causa do sofrimento. Eu acho que até o próximo slide é sobre isso. Cadê? Aqui. Deixa eu compartilhar. Depois a gente volta. Então, apegar-se é sofrer. Viver é sofrer. E aqui eu peguei o da ACT, né? Que ela vai trazer o pressuposto da normalidade saudável. Que, tipo assim, a ideia de que saúde e felicidade é o natural do organismo. E se ele não está nesse natural, quer dizer que ele está doente. Quer dizer que é um problema. E se é um problema, precisa ser solucionado. E aí, nisso, começa a acontecer que a vida começa a ser um problema a ser resolvido e não a ser vivida. E quando a gente pega esse pressuposto de que o normal está saudável, começa a ter mais sofrimento. Porque a gente não começa a pensar, a aceitar, não é? O que está acontecendo ali? Aceitar todo o desconforto que está vindo. Então, eu estou vivo, mas não é certo. Não é como deveria ser. Eu estou sentindo essa emoção e essa emoção é desconfortável. E eu tenho que solucionar, tenho que dar um jeito nisso. Sendo que não é assim que funciona. A gente tá ali a emoção e, vamos dizer, acontece alguma coisa ruim na nossa vida. A gente perde alguém que a gente ama. A gente vai sofrer, vai doer, vai machucar. E quando chega, por exemplo, um paciente nessa situação, não é pra gente dizer pra ele, ó, não, é pra você estar feliz. É pra você estar sorrindo. Não. O natural assim, né? Deveria ser uma questão de que faz parte da vida. E a gente tem que aceitar isso. Aceitar toda a dor, todo esse sofrimento, sem tentar solucionar. Deixar a pessoa viver essa dor. Até para não trazer prejuízos para ela posteriormente. Ocorre sofrimento quando as pessoas acreditam tão fortemente nos conteúdos literais de sua mente, no que a mente diz a gente, que ficam fusionados com suas cognições. Não consegue distinguir entre consciências e narrativas cognitivas. Aqui já começa a ficar um pouquinho complicado, né? Para quem tem outra base, seja TCC, que não seja mais comportamental. Aqui ele quer dizer, ocorre sofrimento quando a gente está tão apegado numa ideia, num pensamento, numa regra, deveria ser assim, fica tão restrito a isso, que não consegue distinguir entre, esse é meu pensamento, eu estou pensando, eu tenho um pensamento de que deveria ser assim. Existe uma consciência aqui. Eu tenho um pensamento de eu deveria ser assim, é diferente de eu sou assim. A gente consegue perceber aqui uma diferença. Só que no dia a dia, a gente, nossos pacientes, estão apegados na crença de eu sou assim. Não percebe que é um pensamento. Um pensamento não é um fato. A gente pega um pensamento como se fosse fato. E isso traz sofrimento, traz prejuízo. Tem até um livro, né, que é da arte, que é tipo assim, saia da sua mente, viva a sua vida. Acho que é assim, se não for é parecido. Que traz esse sentido de que a nossa mente, ela não é a nossa amiga. Ela não é verdadeira. O que a gente pensa não é realidade. Ela está ali para dizer todas as ameaças possíveis, porque ela quer manter a gente vivo, mesmo que seja a custo do nosso sofrimento, mesmo que aquele pensamento não seja a realidade. Então a gente tem que começar a perceber essa diferença entre o que é que eu estou pensando e o que é realidade. O que é que eu estou observando de fato. Porque a gente não pode pegar algumas coisas e tomar como verdadeiras. E nessa questão aqui de desapegar, a gente tem que a fusão cognitiva, que é esse apego que te dá para o apego, uma rigidez, uma crença rígida, uma rigidez cognitiva, leva à evitação. A gente começa a evitar experiências negativas. Porque, se significa que eu não vou conseguir tal coisa, que eu sou burro, que eu sou um fracasso, que a minha vida é péssima. Então, eu começo a evitar
Tudo que me leva a isso. Porque assim eu não vou conseguir lidar. Porque o problema é que não somos treinados para discriminar quando a mente é útil e quando ela não é. Quando é que ela está nos ajudando e quando ela não está. E não desenvolvemos as competências para passar de um modo de solução de problema, da mente fusionado, para um modo de mente engajado de descrever. É aquilo, né, que eu falei novamente, de que, se tem um problema, se tem uma solução, bora solucionar. Só que quando a gente não consegue ter ali uma solução, a gente fica tentando. É tipo assim, uma hora vai, uma hora vai. E a gente acaba muito engajado nisso e não se permite apenas vivenciar, apenas viver, apenas aceitar. Tá tão pegado ali na ideia de que tudo tem um problema, que a gente pode pensar, é uma consequência da sociedade que a gente vive. Até mesmo para dar um domínio maior sobre a vida. Pensar que tem um problema, então você consegue. E se você não consegue, o problema não é o problema é você. Você que não consegue. Você que é fraco, você que é inútil, você que tem que ser melhor. Sendo que existem coisas na vida que ninguém vai conseguir. Que faz parte você não conseguir. E a gente tem que apenas vivenciar isso. Afeta a realidade do indivíduo de prestar atenção de modo flexível e voluntário ao que está acontecendo interna e externamente. Então, a gente está tão apegado ali a uma situação, a uma rigidez cognitiva tão grande, que a gente começa a não prestar atenção ao que está acontecendo de fato. Estou tão presa ali no campo das ideias, no que era, no que deveria ter sido. Não estou ali no momento presente, que eu começo a não prestar atenção no que está acontecendo. E com isso, a gente não aprende a tolerar o desconforto. E claro que eu até pensei na questão do tratamento para o pânico. Tipo, o tratamento para o pânico, ele é uma questão de a gente estar ali naquelas situações, fazer uma exposição das experiências, né? Uma exposição interoceptiva. Então, para ele se expor àquelas emoções, aquele desconforto físico, aquele coração batendo rápido, aquela respiração ofegante, e ele aprender a tolerar esse desconforto. Ele perceber que aquele desconforto faz parte da vida. Aquelas emoções não são algo de outro mundo, é algo normal. E essa questão de tolerar vem aqui num caminho que, por um lado, é uma questão de ele tá naquela emoção e ele se habituar a ela, aquela emoção, se habituar, tá tipo assim, então, quando a gente tá numa festa, tá ali aquele som alto. No começo é ensurdecedor, mas com o tempo a gente vai se habituando. Ela vai ficando mais confortável. Então, entra nesse sentido de se habituar, mas também é no sentido de tolerar, de aceitar que está sendo vivenciado, de perceber que aquele coração batendo rápido não vai lhe matar, que aquela respiração ofegante, que aquele pensamento de que eu vou morrer, não é um fato. Aí ele começa a não aprender o que não é real, que os pensamentos não é real. Então, eu tô ali presa na ideia de que eu sou inútil, e quando eu não sou inútil, eu nem percebo. Porque eu tô ainda ali na ideia de que eu sou inútil, de que eu não presto, de que eu não consigo. E essa ideia de que, tô tão presa na ideia, também impede ações valorosas. Vamos dizer ali, a minha paciente, ela estava tão presa, se ela tivesse tão presa ali no medo, na ansiedade, na vergonha, e daqui foi um processo. Ela não chegou de um momento para o outro, a gente passou bastante tempo para ela conseguir realizar esse sonho. Só que quando ela tolerou esse desconforto, quando ela disse, eu vou, mesmo com medo, ela não estava esperando não sentir medo. Eu destaquei sempre a ela, você vai sentir medo. Eu não espero que você não sinta. Só que é importante para você. Então ela foi mesmo com medo. Só que quando a gente tá tão presa ali numa ideia de que eu não deveria me sentir dessa forma, o mundo não deveria ser assim, a gente começa a não fazer o que é importante pra gente. Por isso, desapegue-se. Perceba que está apegado, perceba os prejuízos, e então renuncie a isso. Mas às vezes, desapegar-se não será suficiente, né? E eu coloquei aqui a oração da serenidade, que ela acontece muito nos grupos de alcoólicos anônimos. Senhor,
concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para discernir entre as duas. Isso daqui é puro DBT, né? Aceitação, mudança e dialética. A gente precisa aceitar o que a gente não pode mudar. A gente precisa de coragem para mudar. E a gente precisa saber quando é que faz um, quando é que faz o outro. A aceitação não significa querer ou gostar de alguma coisa. Desejar que ela estivesse aqui ou julgá-la como justa, certa ou apropriada. Não significa deixar as situações inalteradas. Porque às vezes a gente começa a entrar nessa ideia, né, de que, se eu aceito, quer dizer que eu gosto. Quer dizer que é certo. Quer dizer que eu mereci. Quer dizer que eu não vou fazer nada. E não é isso. Aceitar significa aceitar as experiências como elas são, por opção e no momento. Aceitar estar presente no nível da experiência. Significa reconhecer a realidade como ela é. O que é que está acontecendo? Como é que você está se sentindo? Aceitar envolve? Então, a aceitação, ela envolve aqui algumas coisas. Ela é um processo contínuo, ela é voluntário. Você tem que, tipo assim, estar pronto para aceitar. E ela nunca vai permanecer constante. Então, vai ter ondulações, vai ter altos e baixos. Aceitar não é ceder. A mudança é fortalecida pela aceitação do momento presente e do que irá ocorrer no processo de mudança. Então, não é ceder, não é tipo assim, pronto, certo, a vida é desse jeito, então eu vou aceitar. Não, aceitar não é nem um pouco fácil. E para acontecer mudança, a gente tem que aceitar que tem algum problema de errado. Tem algo que não está certo. Eu preciso fazer algo de diferente. A aceitação não é fracasso. Ela é reconhecer que você estava tentando algo e não funcionou. E é preciso abandonar a cavação. Coloquei aqui esse abandonar a cavação porque tem uma metáfora que é: vou tipo assim, alguém tá ali com um problema, com prejuízo, tá dentro de um buraco e está cavando para sair dele. Aceitar envolve abandonar essa cavação. Reconhecer que cavar o buraco não vai me ajudar a sair dele. E eu preciso parar disso. Aceitar não é tolerância. Então, ela não é algo passivo, ela é ativa. É aceitar que existe algo significativo em sentir. Existe um porquê. Existe toda uma razão. Então, eu tenho que estar ali de forma ativa nesse processo. Não vai acontecer paradinho. Vai acontecer em movimento. Ela é uma função e não uma técnica. Então, para entrar em contato mais direto com a experiência pessoal, é um processo de aprendizagem muito gradual. Não é como, tô ali em terapia, vou usar aquela técnica de aceitação. Não. Você está ali na terapia, tudo que você faz, a maioria das coisas, é em função disso. É mostrar que a função, tipo assim, tudo bem você sentir dessa forma. É uma função para a pessoa aceitar. O objetivo é a aceitação. O caminho que leva a isso pode ser diverso. Ela é relevante para o psi, para a psicóloga, porque senão não há como ser natural e efetivo. A gente tem que aceitar esse paciente de forma total e não condicional. Porque se eu aceito ele de forma condicional, eu só estou criando mais regras para esse paciente. Que nem aquele livro que eu li, né? Se eu tenho que ser perfeito, eu tenho que não sentir, eu tenho que não mostrar as emoções, eu tenho que fingir que tudo tá bem. Porque é a única forma desse meu psicólogo gostar de mim. Então, aqui, o psicólogo ele tem que aceitar de forma total. Ela tem que ser uma escolha baseada em valores. O paciente está sendo convidado a sentir. Não sei o que eu coloquei aqui, está errado. Estão sendo convidados pela a sentir, pensar, perceber, lembrar o que surge no processo de viver. Então, é uma questão de que, para mim alcançar esse valor, eu tenho que escolher aceitar. Não vou conseguir viver se eu não aceitar que viver envolve também sofrer. Faz parte da vida. E é isso da aceitação. A gente daqui a pouco entra na técnica, mas queria dúvidas. Somente pensar no presente seria a atenção plena?
Faz parte da gente estar atento, mas não é só pensar. Porque imagine, tô aqui. Aí quer dizer, começa a pensar aqui em outra coisa que eu vou fazer daqui a pouco. Tipo, eu vou fazer o almoço quando terminar aqui a reunião. Tá, tipo assim, relativamente no presente. Mas não é o presente, não é o momento, não é o agora. Eu tenho que viver, estar participando desse momento presente. Então, eu tenho que estar aqui nessa reunião pensando nela. Não pensando no depois, no que é que eu vou fazer, no que é que vai ser, o que é que vai ser da minha vida. Não. Eu tenho que estar presente no que é que eu estou fazendo. Tanto para ser efetivo, como para estar vivendo a vida como ela deve ter sido vivida. E isso não é fácil. Isso é desgastante, às vezes. E às vezes a gente começa aqui nessa questão de atenção plena. A gente tá tipo assim, ó, tô aqui com vocês. E às vezes vai ter algum desvio de atenção. Faz parte. E vem aquilo, postura não julgadora. Aceitar. Desviei a atenção, volto novamente. Tá tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, falando com vocês, pensando em outra coisa, uma coisa de cada vez. Tava aqui me desviando. Bora focar nas sensações. Bora observar como é a sensação da cadeira nas minhas costas, os pés no chão. Como é a sensação? Como é que é olhar para vocês, olhar para mim? Então, a gente começa aqui a utilizar as habilidades de mindfulness para focar a atenção no presente. Mas não é apenas pensar, é interagir, vivenciar esse presente. Uma pessoa que tem TDAH, porque mexe muito nessa questão, né, da atenção. Então, muita coisa, estímulo ali pode dispersar a pessoa da atenção do momento presente. Como é que o mindfulness poderia ajudar essa pessoa? Essa questão de treino de atenção. Ela tem ali, a gente pode pensar até numa questão de neuropsicologia, né? Ela tem ali aquela função executiva que é rebaixada, que tem mais dificuldade, a atenção. O que é que a gente faz na neuropsicologia? A gente vai fazer um treinamento para melhorar. Se a gente tem alguma coisa que está em deficiência, precisa melhorar, a gente vai treinar ela para aumentar a capacidade. Então, mindfulness entra como método, vamos dizer assim, para treinar essa atenção. Para ele aprender a focar a atenção e fortalecer ela. E quando a gente fala que é de treinar essa atenção, às vezes começa muito esse de ver o que é que funciona, as estratégias, e tem sempre tentar retrazer novamente a atenção. Lembrando que a atenção, até numa pessoa que não tem TDAH, ela também é ondulante. Ela flutua. Então, novamente, a aceitação, não é? Do tipo, ó, se alguém que não tem TDAH não consegue, eu também não vou conseguir ser perfeito aqui na questão de atenção. Então, perceber o que é que funciona para você, ser efetivo nisso e não julgar essas ondulações. Perceber que faz parte. O próximo princípio é o da interexistência, não é? Que alguém teve alguma dúvida nele? É sobre como tudo está interconectado. Não existe uma coisa que é isolada de todo o resto. E a gente percebe isso quando está fazendo a terapia, né? Conceituação do caso do paciente. Tipo, ó, o que é que ele tá pensando? Ai, carro de som, gente. Carro de som me ama, dia de sábado. Momento. Acho que é aparecendo, né? O carro de som. Então, a interexistência, a gente percebe isso, inclusive, quando tá ali vendo o paciente, né? Quando a gente vê que tudo tá interligado.
A forma como ele estava pensando levou à execução. A emoção fez com que se tornasse pior os pensamentos. E por causa de toda aquela coisa, ele começou a agir de tal forma disfuncional. E essa forma disfuncional fez o ambiente ser invalidador, ser punitivo, e o que acabou reforçando ainda mais os pensamentos dele, a emoção. Então, tudo está interconectado. E a gente, tanto isso aqui do paciente, como até uma questão de vivência da gente. A gente está conectado aos nossos antepassados, a outras pessoas que a gente nem conhece na vida, que tem até, não sei se é uma experiência, se é o quê, mas tipo assim, ó, entre você e qualquer pessoa do mundo, existe tantas pessoas que você pode ligar que vai ter contato. Não sei se vocês já ouviram falar isso. É tipo assim, ó, se eu quisesse falar, vamos dizer, com Barack Obama, eu poderia falar com Barack Obama através, vamos dizer, de 10 pessoas. Não lembro quantas pessoas é, gente. De 10 pessoas. Então, eu conheço fulano, fulano conhece cicrano, cicrano conhece sei lá quem. E nessa interexistência, a gente vai chegar lá. Então, uma coisa está interligada à outra. A gente está interligado aos outros. E os nossos pacientes faz todo um sentido eles serem do jeito que são. Porque todos os comportamentos dele estão interligados. A vivência dele está interligada. É muito filosófico isso. Não tem dúvida. Eu vou continuar. O próximo é a questão da impermanência, né? Como nada permanece. Como tudo está sempre mudando. Então, mesmo aquele paciente que parece que, tipo assim, ó, tá ali travado. Nada está funcionando. Parece que a gente não vai para frente. Ele está mudando. Tá muito recente, né, essa questão da minha paciente que enfrentou esse medo dela. E isso foi um processo muito longo. Então, no começo, é tipo assim, eu ficava ali. Quando a gente vai fazer a conceituação de casa, meu Deus, o que é que eu faço com essa mulher? Nada tá funcionando. Parece que não tá tendo nenhuma mudança. Então, a mudança, ela está acontecendo mesmo que a gente não observe. A gente não pode descrever ela, porque não está observando, mas ela está acontecendo. A gente não pode descrever o que o outro está pensando, mas ele está pensando. Então, o mundo está sempre mudando. Uma coisa dá lugar à outra. O que a gente faz na terapia tem consequências, mesmo que a gente não consiga observar. Isso causa até um certo alento, né? Um certo conforto ali, sendo psicólogo. Porque psicólogo é algo solitário. É só você e o paciente, e você não pode reclamar do paciente com ele mesmo. Você não pode reclamar das dificuldades que está sendo ali a terapia. Você não tem ninguém para quem se apoiar. E pensar nessa questão do que ele está mudando de alguma forma, é uma forma de ser dialético. É uma forma de aceitar toda essa ambivalência da terapia. Aceitar que a mudança faz parte. O último princípio é que o mundo é perfeito como é. Considerando tudo, o mundo é perfeito como é. Faz sentido o mundo ser dessa forma, considerando tudo o que aconteceu. Alguém tem alguma dúvida? Não sei, sobre as nobres verdades, né? Que a gente estava numa vibe de budismo nessa semana. E a gente tem aqui algumas habilidades de aceitação. O que é aceitação radical? Eu recortei aqui. Então, na aceitação, que vocês podem ver nessa ficha, no Drive, tem ela completa. Eu coloquei aqui o que é que tem de ser aceito, a realidade como ela é, que existem limitações para todos e que a gente precisa aceitar, mas só aquelas realistas, que tudo tem uma causa. Então, o mundo é perfeito como é. A vida pode valer a pena ser vivida, mesmo com seus fatos dolorosos. E por que aceitar a realidade? Rejeitar a realidade não a modifica. Para mudar, é preciso antes aceitar. A dor não pode ser evitada. É a maneira que a natureza tem de sinalizar que alguma coisa está errada. Rejeitar a realidade transforma a dor em sofrimento. Que aqui essa questão de dor em sofrimento é uma questão, ó, a vida é dolorosa. É a questão realmente das nobres verdades. Só que quando eu rejeito ela, eu pego esse machucado que já está doendo, essa flecha que me esfaqueou,
Eu tiro ela e afundo novamente. Eu fui esfaqueada uma vez, mas eu vou lá e me esfaqueio novamente ao não aceitá-la, a rejeitar. A recusa em aceitar a realidade pode mantê-lo paralisado na infelicidade ou outras emoções dolorosas. A aceitação pode levar à tristeza, mas geralmente é seguido por uma calma profunda. O caminho de saída pelo inferno passa pelo sofrimento. Recusando-se a aceitar o sofrimento que faz parte de sair do inferno, você recai no inferno. Então, para sair do inferno, é preciso passar por ele. E vai doer. Para a gente praticar a aceitação, tem aqui algumas coisas que você pode fazer, né? Observar que você está questionando, lutando. Perceber, né? Que eu estou apegado para poder desapegar. Lembrar que a realidade desagradável apenas é como é e não pode ser mudada. Lembrar que existem causas, por quê, né? Por que chegou naquilo? Praticar a aceitação com todo o self, com mente, o corpo, o espírito. Seja criativo para encontrar maneiras de envolver todo o seu self. Então, use a autoinstrução, mas também aquilo, tipo assim, ó, aceite, tudo bem ser dessa forma, de falando com você mesmo, mas também considere relaxamento, a respiração, o meio sorriso e as mãos dispostas. Isso daqui é tipo assim, quando a gente acontece algo que deixa a gente com raiva, o nosso corpo comunica essa raiva. Então, se a gente modifica o nosso corpo, tipo assim, se eu tô com raiva, eu tô rangindo, gente, tô apertando as mãos, bora tentar o meu sorriso? Bora tentar relaxar. Mesmo você tá com raiva, quer matar alguém. Tenta lá, forçar um sorriso. Mas não é forçar um sorriso, tipo, eu vou fingir que tá tudo bem. Não, tá péssimo, tá horroroso, mas eu não quero que seja dessa forma. Então, vou praticar aqui uma aceitação. A oração. E é um lugar que lhe ajuda a aceitar. Usar a questão de imagens mentais. Praticar a ação oposta. Então, se eu quero fugir, evitar essa dor, de que outra forma eu poderia enfrentar? Se eu quero, tô aqui com um problema, eu quero beber, eu quero esquecer, eu quero dormir até mais tarde. Qual seria a ação oposta? A beber, a dormir até mais tarde. Enfrente antecipadamente os eventos que parecem inaceitáveis. Então, não aconteceu ainda, mas eu já começo a imaginar o que vai acontecer para poder praticar ali a aceitação. Porque isso já começa a formar uns caminhos mentais, conexões neurais. E fica mais fácil na hora. Atente para as sensações corporais, enquanto pensa sobre o que você precisa aceitar. Permite que a decepção, tristeza, o pesar aflorem dentro de você. Então, não é questão de evitar a emoção. Reconheça que a vida pode valer a pena, mesmo quando a dor. Levanta os prós e os contras, caso você esteja se recusando a praticar a aceitação. E aqui temos a outra ficha, que é a ficha de redirecionando a mente. Redirecionar a mente é como encarar uma bifurcação na estrada. Você precisa redirecionar a mente em direção à aceitação e não à rejeição. Redirecionar a mente é escolher aceitar. Qual é a diferença de pular de uma cadeira para pular de cima da mesa? Os dois é pular. Então, redirecionar a mente, tipo assim, lembrar-se de aceitar, é uma escolha, é também aceitar. A escolha de aceitar em si não se iguala à aceitação. Ela apenas nos coloca no caminho da aceitação. É um passo mais perto. Então, primeiro, observe que você não está aceitando. Depois, comprometa-se em aceitar. Faça novamente. Continue redirecionando a mente. Tô ali com essa emoção, ela é desagradável, queria que fosse diferente. Perceba isso. Comprometa-se que você vai aceitar. Faça isso novamente, novamente e novamente. Aquela coisa de redirecionar a atenção. Desenvolva um plano para, no futuro, flagrar a si próprio, desviando da aceitação. Então, quando acontecer no futuro e você está rejeitando a realidade, o que é que você pode fazer para isso não acontecer? Faça um plano. Forme essas conexões neurais para que ela aconteça. Que bom, Marília, que está sendo ótimo para você. Estamos aqui para isso. Não consegui ler o capítulo antes da aula, mas consegui acompanhar bem até aqui. Esse capítulo ele é relativamente pequeno. O maior que a gente vai ver, que é o maior, até agora, eu acho que eu estou no capítulo 11, lendo. O maior até agora é o capítulo 4, que é o da mudança. Então, até os próprios vídeos vão ser um pouco mais longos do que o normal, eu acredito. Ainda não gravei, porque ele é realmente o mais longo.
Então, temos dúvidas, perguntas? Pode mandar pelo chat. Tô aqui bebendo água, porque da última vez não bebi, tava ali com a garganta seca, seca, seca. Bom, todo mundo está conseguindo entender. E foi isso, né, por hoje. A gente viu um pouquinho da aceitação, do que ela envolve, como ela não é um caminho linear, não é um caminho só para cima, tem altos e baixos. E como acho que algo que eu mais gostei é, vamos dizer assim, o protocolo, né? Que DBT, qualquer coisa que você vai fazer, ele chama de protocolo. Ele coloca ali um passo a passo, um modo de fazer, do como lidar com o apego. Eu acho que essa é a questão que mais me tocou, realmente. Se eu fosse dizer algo, gente, é que eu estou apegada à minha crença de que eu vou conseguir ser mais rápido do que o tempo que o Zoom tá me dizendo. Estou muito apegada a isso, né? Não é à toa que a gente está caindo no meio da frase. Não estou conseguindo falar antes. Então, o apego é algo que acontece sem a gente perceber, sem a gente querer, e a gente precisa perceber isso para poder para poder renunciar a ele, certo? Faz parte, mas a gente só consegue fazer diferente quando aceita ele. Quando a gente aceita que está apegado ao que está acontecendo. Não tenho mais nada para falar. Alguém tem algum comentário, alguma coisa, antes da gente finalizar? Hoje vamos terminar 15 minutos mais cedo. Comentários? Sem perguntas? Então, vamos terminar por aqui hoje. Foi um prazer ver vocês. Por enquanto, tudo ok. Tânia colocou. Aula bem rica e interessante. Que bom. E se não for, a gente vai ser melhor, né? Fazer mais e melhor. Muito obrigada também, Tainá. Obrigada a todas. E a gente vai se ver agora na próxima semana. Então, beijos e tchau, tchau. Sem problema. Tchau, gente.